Irmãs e irmãos, paz e bem, um abençoado domingo para todos e todas. Um abençoado domingo da Santíssima Trindade. Sim, Santíssima Trindade. Houve quem dissesse ao longo da história do cristianismo que o dogma da Santíssima Trindade não rende uma boa catequese, não rende uma boa explanação, não é? Sobre a caminhada, o entendimento do Jesus de Nazaré, ou mesmo da ação dos cristãos no mundo. Sempre foi um tema, vamos dizer assim, bizantino, né? Como se diz, muito complexo, misterioso, algo inacessível, né? Diáfano, enfim. Tem lá suas razões. Quem diz isso? O tema da Santíssima Trindade, historicamente, foi visto assim. Mas a gente pode resgatar ou pode perceber uma boa chave, né, de ação de nós, cristãos, no mundo, a partir do entendimento, ou de determinado entendimento, sobre a Santíssima Trindade. Principalmente num tempo em que a gente está vivendo. Tempo de pandemia, tempo de morte, tempo de sofrimento. Eu acho que compreender Deus como triuno pode ser uma boa. Mas, reverendo, olha, eu li a Bíblia toda e eu não vi em nenhum momento Jesus falando da Santíssima Trindade. O evangelho de hoje. Que evangelho é esse? Onde é que está esse evangelho? Pois é, né? Se você leu a Bíblia de cabo a rabo, se você leu todo o evangelho, você realmente não encontrou em nenhum momento Jesus explicitamente dizendo: eis a Santíssima Trindade. Né? Você vai encontrar no texto de hoje, talvez não uma ideia, ou melhor, um conceito sobre a Santíssima Trindade, não é? Você pode entender, inclusive, sobre o Espírito Santo. Jesus fala, particularmente em João, sobre o Espírito Santo. É aquele que é o Consolador, é o advogado, né? É aquele que depois é preciso que eu vá para que ele venha. O Espírito tem lá a experiência de Pentecostes, lá no livro dos Atos. Bem, Deus Pai, Antigo Testamento, né? Há um bom desdobramento. Jesus, bem, né? Você pode ver, inclusive, Jesus como o Verbo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá aqui no Evangelho de João. Mas, em um momento, há um debate ou uma explicitação da Santíssima Trindade. E onde é que eu vou encontrar isso? Qual é o texto de hoje? Bem, o texto de hoje, como eu disse, ele tangencia essa questão. Enquanto estou agora gravando, está caindo uma tempestade aqui. Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Estou bem, graças a Deus. Estou aquecido aqui, né? São as forças da natureza. A chuva, né? O trovão, o relâmpago. Vamos em frente. O texto que está em João, capítulo 3, versículos 1 a 17, ele não fala especificamente sobre a Santíssima Trindade, mas passa uma boa pista, uma boa chave para a gente vivenciá-la. Vivenciar a Santíssima Trindade, reverendo? Sim, sim, vivenciar a Santíssima Trindade. Vamos lá. Mas antes da gente começar, os recados. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Curta, compartilhe. Isso ajuda demais na divulgação do canal e no crescimento dele. Também, se você tiver condição, faça sua assinatura solidária. Tem um link aí, tá? Embaixo
na descrição do vídeo tem um link para você fazer sua assinatura solidária, tá bem? Se você não puder, também, se você não quiser, tudo bem, tá bom? O importante é a gente estar juntinho aqui, não é? Conversando, como eu digo sempre. O bom é a gente estar partilhando a palavra, não interpretando, trazendo grandes reflexões, mas criando essa roda de conversa, né? O objetivo da gente é esse, a gente se reanimar, né? Como eu digo, é sempre uma reflexão, tá bom? Um bate-papo em torno do Evangelho. Então vamos lá, vamos ao Evangelho. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um líder dos judeus. Ele foi procurar a Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu, dizendo-lhe: Eu lhe garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aqui temos Nicodemos, né? O livro, aqui o texto fala de um grande líder dos judeus, ou seja, um homem sábio, né? Dentro do grupo farisaico, né? Dos doutores da lei, os grandes versados na palavra. Então, Jesus já entra aqui trazendo essa reflexão, né? Sobre o nascer de novo. É preciso nascer, eu lhe garanto. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E é curioso que Nicodemos vá à noite, né? Ele não queria ser visto, né? A noite é um lugar para ir às escondidas. Claro, ele tinha medo do grupo dele, né? Dos doutores da lei, dos sábios, dos versados. Não era bom andar com subversivo, né? Não era bom andar com gente de índole, né? Questionável dentro dos padrões da época. Então ele vai à noite, vai ter essa conversa. E ele fala, né? Ele reconhece, só pode ter vindo de Deus, porque fala as coisas que somente são reveladas para Deus. E daí Jesus diz, olha, sobre o nascer de novo. E aí Nicodemos lhe diz, como pode uma pessoa nascer se já é idosa? Será que pode entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde, eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Que nasceu da carne é carne, que nasceu do Espírito é Espírito. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Aqui, né, Jesus fala sobre questões que, para Nicodemos, poderia ser algo prosaico. Mas não, ele se assusta e ele não entende. E ele entende literalmente. O Nicodemos, que reconhece que Jesus é da parte de Deus, não entende as coisas óbvias sobre, e aí a questão do nascer de novo, uma das formas de compreender é sobre essa questão do nascer dentro dessa dimensão espiritual. Nascer a partir dessa dimensão espiritual. É preciso renascer, é preciso se transformar, é preciso essa metanoia, é preciso deixar a pessoa velha de lado. É preciso abandonar os esquemas mentais, sabe? A dogmática, né? É preciso abandonar os esqueminhas mentais que a gente constrói para entender Deus e entender as coisas. A gente precisa se abrir à possibilidade da verdade que é revelada pelo Espírito, porque o Espírito é o Espírito da verdade. E daí essa coisa, olha, como é que se dá? O vento é sopro, né? Ele sopra onde quer.
Ele não é propriedade de nenhuma instituição, ele não está reservado a nenhuma denominação. E é isso. Aí Nicodemos pergunta, diante dessa revelação, como tais coisas podem acontecer? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não entende essas coisas, eu lhe garanto. Nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre coisas da terra, como vão acreditar quando eu lhes falar das coisas dos céus? É um convite à metanoia, é um convite à transformação, é um convite a se abrir a essa possibilidade nova. E que possibilidade nova é essa que ele fala para Nicodemos? Aqui o cenário muda. Na conversa que ele está com Nicodemos agora, ele parece agora passar para uma fala direta com aquele que lê conosco, com você, comigo. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acredita, tenha a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Geralmente eu costumo fazer essas orações no ofício. Né? Quem acompanha o ofício no final da noite é uma das sugestões de leitura. Aqui ele fala de levantar e descer. Aqui ele fala de Moisés. Aqui ele fala sobre a perspectiva da cruz. Aqui ele fala sobre os mistérios, né, do Filho. Mas aqui ele fala também daquilo que desce, do sopro do Espírito, daquilo que revela, e dessa relação íntima que ele tem com o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho não para julgar, mas para amar, para salvar, para dar saúde. Diante de um tempo tão adoecido e que adoece, tão doente e insano, de um tempo marcado pela doença e pela morte, pensar em Deus que se entrega por amor, e aí aqui Deus Pai entrega o Filho, e o Filho se entrega, e o Espírito entregue a partir do momento em que o Filho sobe ao Pai. É nessa relação íntima, dessa relação entre três pessoas, que Deus se faz. Porque Deus é amor. A grande chave para entender a Santíssima Trindade é o amor. E é preciso a gente se abrir, porque o Espírito sopra onde quer. Ele não tem dono, não tem coleira. Ele não obedece a nenhuma instituição. Ele não está reservado a ela. Porque o que ele revela é a verdade e a salvação. E é dentro dessa dimensão que as primeiras comunidades perceberam essa relação íntima do Filho com o Pai e com o Espírito. E é dentro dessa relação, né, koinonia, né, dessa relação de casa, dessa relação, desse entendimento dessa relação caseira, vamos dizer assim, entre essas pessoas, que o amor acontece. O amor acontece. Que o amor se estabelece. E dentro desse sentido, faz todo sentido a gente pensar na Santíssima Trindade como uma relação de amor. Porque Deus é amor. São
relações amorosas e de amorosidade. Então não é mais um discurso bizantino, inacessível, entende? Não é mais um grande mistério que, olhe, fique calado, porque você não vai entender. É uma coisa sublime demais, a Santíssima Trindade. Foge ao entendimento humano. Agostinho escreveu um tratado sobre a Santíssima Trindade. Mas Agostinho era um padre da igreja. Quem é você, meu filho? Não é? Aqui, para fazer primeira comunhão e questionar a catequista. Entendem? Muitas coisas a gente perde. Porque de repente essas coisas não são reveladas. Porque essa igreja, eclésia, essa comunidade nova, que surgiu a partir da experiência do ressuscitado, parece que se comporta como Nicodemos. Entendem? Começa a tentar, não se abre essa possibilidade nova, e aí pergunta como é que a gente pode nascer de novo? Como é que eu posso renascer? Eu vou ter que nascer sendo velho, entrar no ventre da mãe, voltar? A gente vive cotidianamente um convite ao renascer, ao renascimento, à ressurreição. Cotidianamente. Todo momento. Isso é até biologicamente, né? Nossas células se renovam. Nossas células também se envelhecem. Mas algo em nós permanece. E essa permanência que deve ser entendido aqui como um espaço da ação, para a ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que a gente, assim foi entendido, né, dentro da história do cristianismo, revela a essa comunidade a Santíssima Trindade. Ou o entendimento da Santíssima Trindade como isso. Como não um Deus, três pessoas, no sentido de uma comunidade de três gentes, né? Mas como uma comunidade em termos de relação. De uma relação nossa com o transcendente, com um grande mistério, com aquilo que a gente realmente, né, a gente precisa se abrir até a esse limite epistemológico. Tem coisas que a gente, né, não pode dizer. Não é porque a gente não queira, é porque a linguagem da gente não cabe. São os limites da linguagem do Wittgenstein. Tem coisas que têm a ver com a nossa realidade aqui cotidiana. São os pequenos milagres da vida. Vou continuar respirando quando, institucionalmente, se faz uma política para que a gente não respire. Ar, que é graça, que é gratuidade. E que a gente precisa cuidar dele para que ele não seja contaminado. Essas são as relações do horizontal. Mas existe uma terceira dimensão, a dimensão do para dentro. Dessa dimensão insondável do que somos nós, que a todo dia a gente descobre. E quem nos ajuda a compreender essas dimensões? O Espírito, na relação do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito com o Pai, dentro dessa relação. A gente não pode esquartejar Deus. A gente não pode esquartejar essa unidade. Deus é isso. Pelo menos esse é o Deus dos cristãos. Ou pelo menos como os cristãos entenderam em determinado momento. Ah, reverendo, mas existiam outras visões de Deus, né? Sim, existiam. Como eu disse, os primeiros concílios, né, os concílios históricos, né, da igreja, eles dogmatizaram essa ideia.
estão expressos, inclusive, nos credos, credo apostólico, e aí o seu, vamos dizer, o seu desenvolvimento, a sua formulação teológica ou teologal, né, no niceno constantinopolitano, porque veio de Nicéia e Constantinopla. Mas, para além dessas coisas todas, eu acho que a gente pode entender a Santíssima Trindade como uma boa chave para entender o amor de Deus por nós. E por isso o texto. Mais do que definir o que é a Santíssima Trindade, ou a Santíssima Trindade é isso, essas comunidades estavam interessadas em dizer que Deus é amor. E como bem diz, eu vou repetir aqui de novo, não é? Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Por amor. Eu gostaria de terminar essa conversa de hoje lendo uma postagem, né, do padre Francisco Cornélio. Esse sim, um grande teólogo, um grande exegeta. Grande. Ele está, né, lá no Facebook. Ele até posta reflexões maravilhosas sobre as leituras do Evangelho. Recomendo. E Padre Francisco Cornélio postou uma frase de um frade chamado Hermes Honshin, né? E ele diz uma coisa que eu gostaria que a gente meditasse hoje, neste domingo da Santíssima Trindade. E nesse texto, nesse pequeno texto, tem uma riquíssima expressão teológica, riqueza teológica. Tá? Vamos lá. Abre aspas. Mesmo que tenha passado o dia inteiro sem pensar em Deus, sem proferir o seu nome, mas se você criou laços, se levou alegria a alguém, se gerou comunhão e amor, nesse dia, você fez a mais bela profissão de fé na Trindade. Fecha aspas. Repito. Mesmo que tenha passado o dia inteiro sem pensar em Deus, mesmo que você tenha passado o dia inteiro sem pensar em Deus, sem proferir o seu nome, mas se você criou laços, se levou alegria a alguém, se gerou comunhão e amor, nesse dia você fez a mais bela profissão de fé na Trindade. A Trindade faz todo sentido. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui eu fiz uma meditação sobre a Santíssima Trindade. Né? É uma releitura de um ícone. Tá bom? Vamos lá. Então, terminando, acho aqui esse momento, para não se alongar demais. Né? O reverendo gosta de conversar. Deixar aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Né? 21 horas vai ter um ofício, né? Um ofício e a oração no final da noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Derrame bênçãos de saúde e paz na vida de cada um e cada uma. Tá? Uma semana abençoada para todos e todas. E as bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco. Conosco. Habitem para sempre. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.
Paz e bem.